E convidar a doutora Cláudia Bauser Medeiros, que coordena iniciativas importantes aqui no Estado de São Paulo pela FAPESP e que tem muito, então, a nos falar sobre esses aspectos para todos nós. Bom dia, muitíssimo obrigada pelo convite, é uma alegria, uma honra estar aqui. Estou aprendendo muito, espero aprender mais. A minha fala vai ser dividida em 3 metades. Tá? A primeira metade eu vou falar um pouco sobre esta visão de ciência aberta, a segunda, ciência de dados, e a terceira sobre as iniciativas da FAPESP nas 2 áreas, em particular sobre a iniciativa que eu estou coordenando de criar uma rede estadual de repositórios de dados abertos. Essa iniciativa começou há 1 ano, vai ser posta ao público daqui a 1 ano, e envolve as 7 universidades públicas paulistas. Então, essa vai ser minha terceira metade. Ciência aberta, e, aliás, eu vou pular várias coisas, porque já foram ditas pelos que me antecederam, graças a Deus, e, com isso, eu terei mais tempo de falar de todas as metades. A ciência aberta não é à toa que, há 1 ano exatamente, foi declarada como prioridade do G7. E por quê? Pelas várias razões que já foram ditas. E uma das coisas que eu gostaria convidar todos de participar, é do Research Data Alliance. Olhem neste site, se inscrevam gratuitamente. São 92 grupos de interesse que tratam de vários assuntos associados à abertura da ciência. É muitíssimo interessante, são quase 140 países no mundo inteiro. Então, a noção de ciência aberta está voltada, entre outras coisas, a esta questão. Os cientistas colaboram não apenas por meio de ferramentas, por meio de artigos, eles colaboram reusando dados. Eles colaboram não só lendo os próprios artigos, mas reusando e modificando e reutilizando os dados. Eu sugiro que vocês também acessem este relatório de julho da Academia Americana de Ciências, que é um relatório muito interessante sobre as 3 dimensões, e como a professora Luciene falou, existe muito além dessas 3 dimensões de ciência aberta, que são acesso aberto, dados abertos e código aberto, mais a mais. Então, para a definição que eu gosto mais de dado aberto, não é que o dado em si é disponível. O que estão disponíveis são os metadados que permitem alguém descobrir se o dado existe, aonde existe e como esse é totalmente aberto. E eu gostaria de poder enxergar. Está aqui. Pronto. Então, pensem no seguinte. Ciência aberta e Open Metadata. Isso é que é importante, é o mais importante, talvez, porque nem sempre os dados estarão disponibilizados. E quando eu falo em dados, eu estou falando de qualquer objeto em mídia digital. Descrição de experimentos, workflows, artigos, e que não sejam necessariamente associados a arquivos. E como citar? Então, agora tem um outro movimento de citação de arquivos ou de dados que não necessariamente estejam associados a artigos. Aqui é o FAIR, que todos sabemos, e vamos ouvir falar bastante. E as dimensões de Open Science envolvem, dentre outros, curadoria, principalmente a preservação e várias outras coisas que, sem isso, de nada adianta. E todos vocês já ouviram falar de ciência de dados, certo? Então, vou dar uma visão
Primeiro, todo mundo diz, é a profissão mais sexy do universo, talvez. Não é o que está escrito, mas enfim. Agora, pensem o seguinte, na hora que a professora Luciane mostrou minha foto, eu me lembrei de uma situação em que foram me buscar no aeroporto e a pessoa que me buscou não me achou. Por quê? Porque a foto que está no meu site é a foto de que eu gosto. Claro, ela é aberta, né? E ela tem 30 anos. Então, o dado está aberto. Mas de que adianta um dado aberto sem qualidade? Quer dizer, a qualidade tem, né? Isso. Bom, mas enfim. Então, tem a definição de data science, mas vejam bem, data science, que é importantérrimo, 80%, isso são dados mundiais, 80% do trabalho de data science é de curadoria. Tá? Ou seja, é uma coisa que nós precisamos muito no Brasil, dentre outras coisas, que é a profissão de data librarian, que é bibliotecário de dados, e que temos pouquíssima gente com esta formação e treinada para isso. É quem prepara os dados para depois as máquinas processarem. Quem que vai preparar minha foto para me tornar 30 anos mais velha? Espero que ninguém. Né? Mas, enfim. Então, vejam, a Open Science, ela se preocupa com a transparência, com a qualidade, com o intercâmbio. Data Science se preocupa com a parte, principalmente algorítmica, mas que por trás há necessidade de todo um preparo antecipado, senão de nada adiante. E tem também, por exemplo, como disse a Luciene, a parte ética. Aliás, eu agradeço a ela ter usado uma foto de 15 anos atrás. Bom, então, e tem uma outra coisa que pouca gente menciona para a ciência. Os dados estão disponíveis, sim, mas é questão da visualização. Como você falou que é cartógrafa, tem esse livro aí que é fantástico, que é How to Lie with Maps. E mostra como dados de qualquer tipo, cartográficos, podem ser usados para propagandas dos mais diversos tipos, ou seja, há um uso e a questão da ética também. Então, desafios, dentre outras coisas, há um último desafio que eu menciono ao final, que é o seguinte: além de tudo, é preciso trabalhar multidisciplinarmente com pessoas em equipe, cientistas, quando se fala em Open Science, que vão ajudar a interpretação. E aí? A minha experiência, que eu trabalho em vários grupos diferentes, em vários tipos de ciência aberta, é que cada um enxerga o mundo com um prisma diferente, mesmo dentro de um mesmo grupo de pesquisa. Se os dados são abertos e a ciência é aberta, ainda assim exige um diálogo muito grande de pessoas. Tá? É claro, sem a ajuda das máquinas, hoje em dia não é possível. Então, vamos à minha terceira metade. Então, eu tenho 4 minutos. Isso. Não, 6. Tenho 6 minutos para falar sobre a iniciativa da FAPESP em 2 frentes. E esse é um site que eu convido a todos para olharem, que ele mostra as novas políticas da FAPESP na área de gestão de dados e abertura de dados. A partir do ano passado, qualquer projeto submetido à FAPESP, projetos grandes, de mais de R$200 mil, ou que durem, em geral são os grandes projetos, é obrigado a submeter também um plano de gestão de dados que vai dizer como os proponentes pretendem coletar,
gerenciar, armazenar, preservar e disponibilizar aqueles dados. Por causa disto, ao mesmo tempo, a FAPESP criou um grupo de trabalho com as 7 universidades públicas paulistas e é um grupo que eu coordeno, e estamos desenvolvendo, com grande auxílio de implementação da USP, mas também das outras universidades, uma rede de gerenciamento, armazenamento de dados de pesquisa, onde dados podem ou não estar associados a publicações. Então, já tem um protótipo funcionando. Cada universidade declarou que gestão de dados abertos e open science é prioridade da universidade, e cada uma das 7 universidades criou um grupo de trabalho que está tratando não apenas da parte computacional, mas da parte de mudança cultural entre os pesquisadores, entre os bibliotecários, entre os gestores de cada universidade. E aí já há implementado um buscador de metadados que vai buscar metadados dos dados de pesquisa de cada repositório das 7 universidades. No momento, há apenas protótipo dos repositórios em 3 tipos de plataforma. Uma delas é o Dataverse, vocês vão ouvir falar no Dataverse. Já fiz propaganda do FAIR, estou fazendo propaganda do Dataverse. Pronto. E depois eu quero reconhecimento, né? Citation, não é isso? Bom, e Dataverse, que é DSpace, e agora há uma série de desafios técnicos, uma série de desafios científicos e uma enorme quantidade de barreiras administrativas e culturais. A semana passada se juntou a esta coalizão o CNPTIA da Embrapa, que é o Centro de Pesquisa em Tecnologia de Informação para a Agricultura da Embrapa, que agora também vai participar dessa rede. Se vocês depois quiserem saber mais, vocês me contatem. E eu terminei 2 minutos antes. Deixa eu ver. Não posso terminar 2 minutos antes. Eu vou falar só de mais uma coisa, claro. Quer dizer, é minha 4ª metade. Só que eu tenho que enxergar. E é um desafio para o Barend, porque ele falou aqui que dados sem artigo que descreva os dados não vale nada. Eu concordo em parte. Eu conheço um caso muito interessante de um pesquisador americano, que, aliás, foi promovido 2 vezes por ter tornado público um site que tem algumas milhares de matrizes, que variam de matrizes 2x2 a matrizes 100 mil por 100 mil. Essas matrizes são fornecidas por empresas para estudos de caso e para simulações do mundo inteiro. E ele falou para mim, as minhas matrizes são citadas em centenas de artigos. Só 10 anos depois é que eu publiquei um artigo descrevendo o site. Mas eu fui promovido porque eu publiquei matrizes. Vocês imaginem, uma coisa dessa no Brasil não tem promoção. Então, temos que mudar a cultura nacional. Eu quero agradecer muito. Não olhem o meu site, mas podem olhar minha foto. Muito obrigada.
Obrigado, professora.